Pessoal, então continuando, aqui a gente vai trazer, a gente falou agora há pouco do ensino religioso, a gente vai trazer o complemento do artigo 210, que fala que o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. O que significa? O ensino fundamental hoje no Brasil, ele tem que ser ministrado em língua portuguesa. Como a gente tem comunidades indígenas que têm as suas línguas maternas próprias, a gente sabe que tem dialetos, algumas comunidades, tribos indígenas, as possuem dialetos, é previsto na Constituição que a essas comunidades indígenas seja assegurada a utilização também dos seus processos de linguagens próprios. E aí a gente tem uma informação importante, que a gente trouxe a reforma do ensino médio, a Lei 13.415 de 2017, agora, fevereiro de 2017, e essa lei da reforma do ensino médio, ela tem também um parágrafo específico das comunidades, sobre as comunidades indígenas, e essa valorização e aceitação das suas línguas maternas nos processos de aprendizagem também. Então, hoje, o ensino fundamental no Brasil, ele é ministrado em língua portuguesa, mas tem atenção voltada às comunidades indígenas, caso elas necessitem de processos próprios de aprendizagem referentes à língua materna que ela está inserida. Aí aqui a gente vai trazer o artigo 211, que traz que a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. A União organizará o Sistema Federal de Ensino dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá em matéria educacional a função redistributiva e supletiva, de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e o padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Importante entender que a União ela tem uma responsabilidade muito grande com relação ao Sistema Federal de Ensino, mas ela tem essa função redistributiva e supletiva que vai fazer com que os municípios e os estados também tenham uma coparticipação e uma responsabilidade com o ensino também. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente nos ensinos fundamental e médio. Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os estados e o Distrito Federal, os municípios definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. E aqui é importante você frisar que, olha só, na organização dos sistemas de ensino, eles vão, tanto a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, eles vão definir formas de colaboração, de modo que vai assegurar essa universalização do ensino, que é o que, no fim das contas, a gente quer, é que o ensino seja realmente para todos, que o acesso ao ensino seja para todos, que a permanência ao ensino seja para todos. Então, os estados, em meio de colaboração com a União, os municípios do Distrito Federal, eles vão se organizar de forma que facilite essa universalização do ensino. Vale ressaltar que tudo isso que a gente está vendo aqui hoje é objeto de questão e nem sempre transfere a nossa realidade, infelizmente, né? Infelizmente, mas para a prova, né, nível de conhecimento da lei, é isso que se tem hoje. Mas a gente sabe que se a gente for parar a pensar de forma crítica, de forma sensata, hoje a gente tem uma lei e tem uma prática. Mas para não confundir, o que vale para a prova é o que está na lei. E vou continuando. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Isso aqui já foi falado lá atrás, mas hoje o que se tem como prioridade é que a rede básica pública ela vai ter um atendimento prioritário no ensino regular. Isso significa que não vai ter um ensino voltado àquelas pessoas que não tiveram acesso à idade própria? Não, a gente tem a educação de jovens e adultos que contempla esse público. Mas, né, a educação básica ela vai ter esse atendimento prioritário no ensino regular, que é a grande maioria da população, né, em idade escolar. A gente vai trazer aqui o artigo 212, a União aplicará anualmente, nunca menos de 18, então vamos lá, União, nunca menos de 18, e os estados e municípios, o DF e os municípios,
25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, aqui, ó, União, nunca menos de 18, estados, DF e municípios, nunca menos de 25% da receita resultante de impostos. Por que eu estou colocando desse jeito? Porque as bancas gostam de inverter. Ela vai falar que os estados, DF e municípios 18, a União 25. E não, de acordo com a lei, nunca menos de 18 para a União. E aí, para ficar fácil de memorizar, a União está sozinha, então é um valor um pouquinho menor, 18. Já os estados, DF e os municípios, eles estão juntos, então um valor um pouquinho, uma porcentagem, quando eu falo valor, estou querendo falar em porcentagem, um pouquinho maior. Se vocês pensarem dessa forma, vocês não vão se confundir na hora da prova. Diversas vezes os alunos falam, errei essa questão. A gente olha depois quando cai, né? E essa questão cai fácil, sempre cai em prova. Os alunos sempre, a banca muda e os alunos confundem. Então, para não errar, a União está só. Então, ela vai aplicar pelo menos 18. Quando fala nunca menos, a gente pensa, pode aplicar 19? Pode, mas hoje em dia está difícil de aplicar os 18, imagine, né, um pouquinho mais. Mas a União, nunca menos de 18, e os três juntos, os estados, DF, os municípios, 25. Pensa de uma forma justa. A União, ela está só, ela vai aplicar menos, pelo menos 18. Já os estados, os municípios e os DF, eles estão juntos, eles podem aplicar um pouquinho mais, então vão aplicar 25. Assim você não vai errar na hora da prova. Aí aqui a gente vai trazer o artigo 213, os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas em leis que... Então vamos pensar aqui, os recursos públicos hoje do Estado, eles são destinados para as escolas públicas, ou seja, iniciativa privada não recebe recurso público do Estado, ela não deve receber. A lei vai trazer, além das escolas públicas, algumas outras categorias elencadas que também podem receber recursos públicos. São as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. E para que essas escolas elas contemplem, elas estejam dentro do que seja escolas comunitárias, elas têm que cumprir algumas coisas. É isso que a gente vai ver aqui agora. Comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Assegurem a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao poder público no caso de encerramento de suas atividades. Ou seja, as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, elas vão ter que cumprir com esses combinados aqui. Ela tem que comprovar que ela não tem finalidade lucrativa, ela tem que aplicar os excedentes, ou seja, o que ela receber a mais de recurso, ela tem que aplicar em educação, ela não pode ter lucro. Essa é a grande questão. As escolas, para serem consideradas comunitárias, filantrópicas ou confessionais, para que possam receber recursos públicos, elas não podem ter lucro. E aí a gente vai lembrar novamente que a gente está falando de uma lei que traz uma regra, mas no dia a dia a gente vai se deparar com escola dita comunitária e que ela tem lucro sim, mas aí cabe ao poder público investigar, cortar os recursos e aplicar a sanção prevista em lei. E ainda tem que assegurar a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao poder público, caso ela encerre as atividades dela. E aí o artigo 214 vai trazer que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal. Aqui o nosso PNE, ele está com vigência de 2014 até 2024. Caso você tenha alguma curiosidade, entra aí no Google e vê, né, direitinho as metas que ele traz, contemplam esse decênio aqui. Com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzem à erradicação do analfabetismo. Essa meta do PNE, ela é uma meta, se eu não me engano, ela é a primeira meta do PNE. E ela está se repetindo
decênios a decênios. Desde a época que eu era estudante do magistério, que eu não vou falar quando que é, mas já tem um tempo, desde a minha formação na UNB, do curso de pedagogia, que eu estudo o PNE, sempre a erradicação do analfabetismo é uma meta do PNE. Mas hoje em dia a gente já teve vários avanços na erradicação do analfabetismo, mas a gente pode fechar os olhos e pensar que essa meta ainda vai se repetir, por muitos decênios, porque é uma meta muito difícil de ser atingida, mas é uma meta que vem se repetindo ao longo dos anos, e aí o Estado ele tem promovido algumas ações visando, a cada ano diminuir ainda mais o analfabetismo, mas vale ressaltar que é uma meta que eu acredito que ela ainda, infelizmente, vai se repetir por muito tempo. Então, outra meta também que pode se repetir por muito tempo é a universalização do atendimento escolar, melhoria na qualidade do ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país, estabelecimento de método de aplicação de recursos públicos na educação como proporção do produto interno bruto. Então, pessoal, essas são algumas metas que o PNE vai trazer. Se vocês tiverem curiosidade, digita lá PNE, DCM 2014-2024, dá uma lidinha lá nas 20 metas do PNE. Mas o que a Constituição preza, nos artigos 205 a 214, voltados à educação, é estabelecer condições mínimas de acesso, de permanência, de aplicação de recursos, de formação continuada, de voltadas à educação, voltados aos profissionais de educação, visando realmente uma qualidade de ensino. O que a Constituição traz aqui? A gente tem uma repetição na nossa LDB, como eu disse no início da aula, com algumas mudanças, com poucas mudanças, mas num contexto geral, replicou. O que trouxe a Constituição foi replicado na LDB. E aí a gente vai ter uma amplitude de situações que na prática ainda não funcionam, mas algumas outras coisas a gente pode aplicar bem no dia a dia das escolas. Agora vamos ver como essas questões elas acontecem em prova? Vem aqui comigo. Trouxe aqui algumas questõezinhas, para a gente assimilar bem a nossa aula. De acordo com a Constituição Federal de 88, aí vai falar sobre o artigo 210, deixou bem explícito. Os conteúdos mínimos estabelecidos para o ensino fundamental devem assegurar ao aluno uma formação básica comum em respeito aos valores culturais, sociais, nacionais e regionais. Lembra que eu falei para você que em qualquer estado ou região brasileira deve ser assegurado os conteúdos mínimos para o ensino fundamental? Então a questão está certa. Visando, como eu já expliquei na aula, visando assegurar uma equidade do ensino em qualquer região do Brasil, é obrigatório que no ensino fundamental existam conteúdos mínimos lá na Base Nacional Comum. São conteúdos que vão ser delimitados e vão ser oferecidos a qualquer estudante, independente da região do Brasil que ele esteja estudando. Isso visa ele poder ter oportunidade de acesso e permanência na escola de forma qualitária, de forma igual em qualquer lugar. Se ele se mudar de uma região para outra, ele não sentir, não achar o ensino da região norte é mais forte que o ensino da região sudeste, o ensino da região nordeste é mais forte que o ensino da região sul ou vice-versa. Não pode haver isso. O mínimo, o padrão mínimo, ele tem que estar garantido no ensino fundamental. Então a questão está correta. Aí a gente vai trazer aqui uma questãozinha uma questão bem bobinha, só para fixar sobre as comunidades indígenas. O ensino fundamental no Brasil deve ser ministrado a gente viu na aula que o ensino fundamental no Brasil ele tem que ser ministrado em língua portuguesa, e assegurado às comunidades indígenas a utilização das suas línguas maternas nos processos educacionais. Então, o que a questão trouxer de diferente disso, a gente risca. Então, vai lá, língua portuguesa assegurada também às comunidades alemãs. A lei em nenhum momento vai falar de comunidade alemã. Então, a gente já sabe que essa questão aqui, não está valendo. A utilização de suas línguas maternas, processos de aprendizagem, conforme o artigo 10. A gente sabe que não é alemã. Qualquer língua assegurada, qualquer língua não, aqui seria língua portuguesa.
Então, a questão já está errada. Assegurar também as comunidades holandesas, a gente sabe que não é holandesa, então esse item também já está errado. Língua portuguesa. Assegurada também as comunidades indígenas, a utilização de suas línguas maternas, processos próprios de aprendizagem. Exatamente, né? A gente já tem aqui a nossa resposta. As outras duas vão trazer também qualquer língua que está errado. Assegurar também as comunidades espanholas, não é o nosso caso, então vai estar incorreta. E o item é língua portuguesa, correto. Assegurar as comunidades italianas. Trouxe uma questão bem simples, mas só para mostrar mesmo que o ensino fundamental ele tem que ser ministrado em língua portuguesa, só para vocês fixarem, e assegurar as comunidades indígenas, porque isso é objeto de questão de prova. Geralmente, prova do CESP, ela traz essa informação aqui para você julgar se ela é verdadeira ou falsa. E aí, a gente vai ter uma questão que é para completar. Também trouxe porque é uma questão que geralmente traz muita dúvida, né? No artigo 210 da Constituição, consta que serão fixados conteúdos mínimos para... A gente acabou de ver que os conteúdos mínimos são fixados para quê? Para o ensino fundamental. De maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores. Aí o que a gente vai direto no ensino fundamental? Aqui é o nosso item C. Aí, ó, os valores culturais e artísticos. Observem artísticos, nacionais e regionais. Observe que quando a gente estuda fica bem fácil. Se você fizesse essa questão antes da aula, certeza que você não saberia que a resposta seria ensino fundamental e os valores culturais e artísticos. Compreendem que assim, a chave do conhecimento realmente é a gente, né, saber, a gente conhecer o assunto e estudar. No caso da lei, não tem jeito, gente. A gente tem que dar uma lidinha, a gente tem que dar uma estudada, porque a gente não consegue responder as questões que são bem simples. Depois que a gente consegue interpretar a lei, as questões elas ficam muito claras, muito simples, mas antes disso, elas ficam muito difíceis. Esse é um exemplo de questão que seria muito difícil se a gente não tivesse estudado. Nossa resposta é a letra C. Conforme o artigo 211 da Constituição da República Federativa do Brasil, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino, sendo que os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. A questão está certinha, exatamente. Aqui a gente vai trazer duas informações, que os Estados, o Distrito Federal e os municípios eles se organizarão em regime de colaboração e os municípios eles vão atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, sim. Mas prioritariamente significa que eles podem atuar em outros ensinos, mas a prioridade deles vão ser os ensinos fundamental e educação infantil. E aí a mesma vai replicar o comando da questão e a pergunta é: os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. A gente viu no artigo 211 que é exatamente isso. Enquanto os municípios eles vão atuar lá na educação infantil e no ensino fundamental, os estados e o Distrito Federal vão atuar prioritariamente no fundamental e médio. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Isso aqui também está correto. A gente viu em aula que os Estados, o Distrito Federal e os municípios eles vão definir essas formas de colaboração visando exatamente isso, a universalização do ensino. Eles juntos eles vão pensar em estratégias e formas para que o ensino seja universal, ou seja de fato para todos. Pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham assimilado muito bem os artigos que tratam da educação na Constituição Federal. São artigos importantes que vão delimitar muitas coisas na nossa educação e são sempre objetos de prova, de questão de prova. Espero você na próxima aula. Bons estudos. Tchau, tchau.